Oi, gente! Vem fazer comigo uma receita de pão recheado sem ovo e sem leite. Os ingredientes que a gente vai usar vai ser bem simples. Vai ser 300 ml de água morna, 100 ml de óleo, aí tem 500 gramas mais ou menos de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de chá de sal e um fermento biológico seco, um saquinho desse daqui. Antes de eu começar a misturar para formar a massa, eu já comecei a ferver a salsicha para ir esfriando depois o recheio. Vou fazer de salsicha, mas você pode fazer de frango também, que fica muito bom. Dá para fazer de presunto e queijo, calabresa, qualquer recheio dá para fazer com essa massa. A gente vai colocar na bacia as 300 ml de água morna, 100 ml de óleo, as 2 colheres de açúcar. Peguei essa daqui de sopa mesmo. Assim, 2 colherzinhas. E o fermento. Esse daqui já de saquinho é bem prático. E já vem a medida certinho. Agora a gente vai mexer tudo isso daqui. Até para dissolver um pouquinho também o açúcar com o fermento. A metade da farinha. E mistura. Ela pode ficar mais ou menos assim. Você coloca a colherzinha de sal e o restante da farinha. Eu não vou colocar tudo, para ela também não ficar tão maçuda, né? Que a gente quer uma massa mais fofinha. A gente mistura assim. E já dá pra ver que dá pra colocar já na bancada pra misturar ela, pra sovar, né? Vou colocar um pouquinho de farinha assim, pra não grudar na pia. Eu pego a massa aqui, ó, pra sovar ela. Se colocar muita farinha, pode ficar muito dura e às vezes acaba ficando maçuda, sabe? Então é melhor colocando farinha aos poucos. E a gente vai sovar para ela ficar lisinha. Você pode sovar ela por uns 5 minutos. Ó, já sovei a massa, tá vendo que ela não fica grudando? Fica uma massa bem lisinha, bem bonita, tá vendo? Agora a gente vai deixar no bacia assim. Ó, o tamanho da massa ficou assim. Agora eu vou tampar ela para deixar no micro-ondas por aproximadamente 40 minutos a 1 hora mais ou menos. Até ela dobrar de tamanho e ficar bem grande. Peraí, eu nem usei todas as 500 gramas de farinha. Até dar o ponto dela ficar macia, não ficar tão grudenta, né? E também não ficar maçuda, não pode ficar maçuda. Aí, ó, sobrou bastante. Enquanto a massa tá crescendo, eu já vou fazer o recheio, né? Que assim vai esfriando e para não colocar recheio quente na massa. Eu vou cortar a salsicha, ela bem petitica, porque eu vou fazer uns pães menores. Já cortei as salsichas, deu bastante salsicha porque eu cortei ela em 4, né? Então deu bastante. Aí eu vou cortar uma cebola pra gente refogar essa salsicha. E eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate, só pra ela não ficar seca, sabe? Um recheio seco. Mas também eu não vou colocar muito, porque senão ele fica muito líquido e na hora de fechar a massa ela não fecha. Vou começar já a refogar a cebola, pra ela ir dando uma douradinha. Eu já vou colocar a salsicha, que aí já vai dando uma douradinha também. Refogando junto. Vamos ver se vai caber tudo nessa panelinha, que ela dobrou de tamanho. Agora eu vou colocar extrato de tomate. Esse daqui é mais concentrado. Vou colocar só isso e vou misturar para ver se tá bom. Porque lembrando, não pode ficar tão aguado, senão depois a massa não fecha. E só para dar mais um saborzinho, não ficar tão seco também, né? Vou passar a salsicha para esse recipiente, que eu vou colocar na geladeira para ela ficar gelada. Para esfriar até a hora que a massa crescer, porque eu acho que se eu deixar em temperatura ambiente, não vai acabar esfriando. Aí eu deixo lá, ó, mas nosso recheio ficou muito bonito. Eu deixei quase 1 hora e agora a gente vai ver como que ela cresceu.
Eu nem tinha visto ainda, mas dá pra ver que ela tá um pouco pesada. Cresceu bastante do que tava, né? Vou só jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui pra não grudar a massa na hora que eu for abrir ela. Tirar o ar dela. Olha que massa bonita. Agora eu vou repartir ela em pedaços pra ficar mais fácil na hora de abrir. Vou repartir em 3. Nosso recheio já esfriou. Tá mais morninho, mas já tá melhor do que tá bem quente, sabe? Aqui também não pode colocar muito recheio, dependendo do tamanho que você for fazer. Não pode deixar muito recheio, senão também transborda, né? Ah, e eu já untei a forma com manteiga e farinha, aí que eu vou assar. E também já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Pega assim, vamos cortar aqui, cortar essa parte aqui. A gente aperta aqui nas laterais, só cortando assim, ó. Você corta do tamanho que você preferir, tá? Tá vendo? Aí ele fica abertinho. Vou tentar fazer assim, depois eu faço ele fechadinho. Já vou colocar aqui na forma. Eu até prefiro fazer ele fechado, porque assim não tem perigo de vazar recheio, né? A gente pega, põe recheio, aperta, vamos cortar aqui. A gente enrola assim e faz ela fechadinha assim, ó. Aí tá vendo que ela fica assim, toda fechadinha. Você só dá um apertadinho assim pra ficar bonitinho o pão e você coloca na forma pra assar. Essa massa também você pode congelar. Se você não quiser usar tudo, sabe? Você recheia ela e congela. Dá pra congelar ela crua e também dá pra você assar e depois só congelar. Que no caso hoje eu vou fazer isso, eu vou assar e depois congelar pra não estragar, sabe? Aí depois, como que faz? Tipo assim, eu quero comer. Pra descongelar rapidinho, gente. Coloca no micro-ondas 30 segundinhos, 40. Vai olhando pra não queimar e ela descongela. Então, por isso que não pode fazer o recheio tão molhado. Que começa a grudar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais de massa aqui do lado. Aí começa a abrir, sabe? Porque aí a massa fica mais molenga. Aquele lá tá meio desgonçado, mas é só pra gente tomar café da manhã, café da tarde agora. E vai deixar aqui de uns 20, 25 minutinhos, 30. Depende de como que for seu forno e também se vai ficar douradinho. Aí você só espetar com um palito pra ver se tá bem assado. Ficaram prontos os pães assados. Uma bandeja a gente já comeu. Na verdade só tinha 3, aí a gente já quis experimentar. Foi os primeiros que ficaram prontos. Ó, aqui tem uns, tá vendo que fica aberto, aí às vezes fica meio deformado. Não sei se é eu, se eu não sei fazer, mas se souber fazer, faz, tá? Eu já fiz eles mais fechadinhos, ó. E mesmo não ficando com o ovo, passado o ovo em cima, sabe, a gema, ele até que ficou bonitinho, ele ficou mais moreninho. Mas eu vou deixar uma imagem do que eu já tinha feito a receita passada. Eu tinha colocado o ovo, sabe, a gema de ovo em cima e o orégano. Aí fica até melhor, fica mais gostoso também. Mas tá ótimo. Agora eu vou cortar um pra vocês verem como que ficou por dentro. Fica bem assadinho por dentro, tá vendo? E o recheio. Aí o recheio vai variar do que você colocar, mas ele fica bem assadinho. Aqui dá uma leve impressão que tá molhado, mas é por causa que eu fiz ele mais molhadinho, tá? Se você fizer seco, ele vai ficar mais seco. Mas ficou assim, ó. É uma delícia. E, gente, vocês gostaram do meu pão? Simples, rápido e fácil? Sem ovo e sem leite ainda, hein, menina? Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Deixa aí sugestões de outras receitas que eu posso trazer aqui pra vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. E deixa seu like, viu? Que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau!